Você terminou um pouco falando é, da sua. Você até foi um pouco adiante, mas eu gostei da parte que você falou da sua entrada ali na rádio e tal. E tem muita gente que segue aqui a gente que não é evangélica, que não é cristã, e tem essa referência de mistura evangélicos e mídia e tal, meio negativa. O problema é o evangélico estar na mídia ou o problema é outro? O problema é ele utilizar de uma maneira errada? Qual que é o problema dessa relação aí? Você que desde a rádio até agora na internet tem usado ela bem legal, assim, de uma maneira bem edificante. Pô, eu usei a televisão de uma maneira secular. Eu nunca fiz programa beato na TV. Então, desde Manaus, assim que surgiram as primeiras câmeras Sony DXC, que dava para você fazer externa, eu comecei a fazer os meus programas em lugares seculares e externos, e gravava com gente diferente, e eu fazia o que você podia chamar de pequenas novelas para ilustrar o que eu ia dizer, e eu fiz de tudo na TV, e sempre com qualidade, desde Manaus. Manaus eu ganhei o prêmio do melhor programa de TV do norte e nordeste do país, em termos de produção e de formatação. E eu não fazia nada, eu só, de fato, me comunicava de um certo modo e levava para o evangelho para cair nos ambientes da vida humana, da experiência humana. Mas quando eu fui morar no Rio em 81, em janeiro de 81, exatamente, acho que eu fui em dezembro de 80 e passei já o Natal fui em dezembro de 80. Em 81 eu já estava plenamente no Rio, já tinha assumido o pastoreio da Igreja Betânia, Presbiteriana Betânia, sucedendo o reverendo Antônio Elias. Então, eu logo decidi ir até a Globo. Eu digo, bom, eu estou na TV, continuei na TV, no Amazonas, Manaus, em toda a Amazônia, Roraima, Amapá, Acre, toda a região amazônica, já estava no Recife, já estava entrando naquelas regiões do Nordeste toda ali. Cheguei no Rio, estava no Rio na TVS do Silvio Santos, na TV Tupi. Falei, não, eu vou para Globo, que era já a referência das referências. A Globo só aceitava programa da Globo. Aí eu fui lá Sim. e dei um jeito de chegar no topo do processo decisório. Aí eles disseram, escuta, mas por que você quer ter um programa? Aí eu falei, porque eu creio no poder de Deus, que muda a vida humana. E muda sem apelação. Aí eles disseram, então me conta como é que é isso. Eu contei o que eu te contei aqui, com um pouco mais de detalhes, mas exatamente o que eu narrei aqui. Aí eu fui vendo que o cara foi ficando assim meio diferente. Eu não sabia se ele estava com sono ou emocionado, ele foi ficando estranho, vira para lá, vira para cá, e eu falei, bom, então é isso, muito obrigado. Ele falou, não, peraí, isso ainda. Aí pegou o telefone e falou, Fernando, dá uma chegada aqui, rápido, na minha sala. Esse cara era o diretor-geral Brasil para tomar essa decisão. Aí veio o segundo, que era do Rio de Janeiro só, que era a super praça da época. Aí ele falou, você podia contar a mesma história para ele de novo? Primeiro ele disse, olha, esse cara aqui quer ter um programa aqui na Globo, porque ele diz que ele tem uma história que muda a vida das pessoas. Conta para ele a história. Aí eu contei de novo. Aí ele ficou mais emocionado ainda, e o outro cara ficou assim meio Em choque ainda. impressionado, o segundo, o Fernando. E aí falou para o Augusto César Duarte, que era o diretor-geral
dessa decisão comercial dentro da TV Globo Brasil, naquele tempo, na rede. Aí ele chegou, falou, olha, programa não dá para ter, porque a Globo só bota programa da Globo, mas eu vou te fazer uma coisa. Eu vou te vender 1 minuto no intervalo. Porque a Globo também não aceita esse tipo de coisa aqui. Nem intervalo comercial, ninguém compra. Aí ele falou, eu vou fazer o preço da tabela. Eu falei, não, meu querido. Eu pedi para ficar depois do Jornal Hoje, depois da Leda Nagli, que apresentava o Jornal Hoje, já desde os anos 70, e ela terminava, antes tinha sido a Scarlett Moon, depois era ela no Jornal Hoje. Scarlett Moon eu creio que não, desculpa, eu ia falar uma besteira histórica. Foi sucedida pela Leda. E ela terminava o Jornal Hoje, que era muito assistido naquele tempo, dizendo até amanhã, com certeza. E aí eu falei, eu vou entrar nesse com certeza dela. Falei, me bota depois da Leda. Aí não está aqui a tabela, eu digo, a tabela eu não posso pagar, meu mano, de jeito nenhum. Falou, o que você pode pagar? Eu falei, na realidade, nada, eu ainda vou atrás do dinheiro. Aí falou, ai meu Deus, você nunca enxergou ninguém assim aqui. Eu falei, mas vamos assinar o contrato que eu vou arranjar o dinheiro, agora o contrato vai ser tanto, para eu poder vender para quem vai pagar. Vai botar num rabicho, você vai me dar 1 minuto, eu vou pregar 50 segundos. Os outros 10 segundos é para passar o apoio de quem me ajudar. 2 ou 3 empresas no máximo, grandes. Aí ele falou, poxa, está tudo resolvido. Aí eu digo, tem que ser, né? Aí eu fui, arranjei as empresas, voltei, comecei a gravar. Aí ele falou, então traz. Eu falei, não, eu não tenho nada de qualidade para botar aqui na Rede Globo de TV. Eu tenho que gravar na Globo, não é a Globo que mostra a Globo. Eu não sou o primeiro cara no intervalo comercial falando de Deus na história da Globo, então tem que ter padrão Globo. Aí ele falou, mas você não vai ter dinheiro para contratar os estúdios. Eu falei, eu queria fazer de graça. Depois do Jornal Nacional, quando o Cid Moreira e o Chapelin saírem, eu entro. E a gente bota um chroma key atrás de mim, rapidinho. Cara, é 1 minuto. Aí ele falou, pelo amor de Deus, aí ligou lá para lá, falou que eu ia gravar depois do Sérgio e do Cid, e com autorização para eu ficar esperando. Aí quando eles acabavam, eu entrava e gravava. Aí logo depois eu não dava respostas, era só 1 minuto. Então eu só fazia perguntas. A Leda Nagli dizia, com certeza, até amanhã com certeza. Aí eu entrava, fazia plim, plim, e aí entrava eu, dizendo, você tem certeza? Disso. Tem mesmo? Se você quiser conversar sobre isso, olha esse telefone aqui, liga para mim. Cara, eram milhares de pessoas telefonando, congestionou o centro do Rio, a companhia telefônica foi instalar telefones gratuitos para mim, receptivos dezenas, para eu poder atender. Aí eles viram o impacto que eu tinha, ou que eu tive, e aí eu voltei lá e falei, agora eu queria 3 minutos. Aí ele disse, não, isso é um absurdo, isso é praticamente um programa, cara. 3 minutos na TV Globo. Falei, pois é, na TV Globo. Eu tenho meia hora na TVS, no SBT. Eu tenho meia hora na TV Tupi. Eu quero 3 minutos na TV Globo. Só quero 3 minutos. Aí eles falaram, então você vai ter que trazer numa qualidade grande. Eu falei, porque eu quero entrar depois do Carl Sagan. Aí o cara esmurrava a mesa e dizia, não é possível, pastor. Você vem, pede, a gente dá, e você ainda diz que quer que seja num determinado horário. Isso é caríssimo. Depois do Cosmos, do Carl Sagan, eu falei,
Aí eles me botavam numa reprise que o Cosmos tinha sábado, meio-dia, ia de 11 a meio-dia. E o Carl Sagan ou gravava dentro de um lugar que parecia um disco voador futurista, ou ele gravava em desertos, no Egito, em lugares assim. Então eu decidi gravar, já que eu não tinha o disco voador, eu gravava em ruínas. Eu ia para tudo que é lugar ruinado que eu encontrava, com pedra solta, eu gravava nas ruínas. Aí fazia plim-plim, eles me venderam, disseram que eu tinha que fazer com qualidade de filme, que o Cosmos era com qualidade de filme, era cinema. Aí eu digo, cinema eu estou morto. Aí me indicaram uma pessoa na frente da TV Globo, eu fui lá, contei a história toda para ele. Aí o cara se comoveu, falou, vou te ajudar. Aí resolveu me gravar em filme, a um preço que eu podia pagar. Aí, pô, agora era com Carl Sagan. O Carl Sagan ia, desconstruía tudo. E aí fazia plim-plim, entrava eu num sol também, num lugar arruinado, dizendo coisas que tinham mais ou menos a ver com o que normalmente o Carl Sagan criava como desfecho, e lá ia eu dizendo, e agora eu não fazia só perguntas, eu dava a resposta. Eu pegava de onde ele deixava mais ou menos, levantava a bola, dava uma resposta e dizia, quer falar com a gente, liga aqui. Aí era menos gente, porque eles já sabiam qual era a resposta. E aliviou o meu fluxo, porque com 1 minuto, só com pergunta sem resposta, estava impossível. Aí gerava curiosidade. Aí ficaram vindo alguns milhares para uma conversa mais explícita. E eu fiz isso muito tempo na TV Globo. E criei muitos amigos, desde 80, 81, por lá. Aí depois a família, fiquei amigo, não amigo, vinha conhecer o Dr. Roberto, a gente teve uma conversa muito importante em 1990, e aí em seguida com o filho dele, João Roberto, e foi o João Roberto que me abriu todas as portas gratuitas que eu tive na TV Globo. Eu tive um programa lá há 10 anos, abrindo a programação, a convite deles. Esse eu não pedi nada. Eles é que disseram, a gente quer que você tenha um programa todo sábado, domingo não dá porque já tem a Santa Missa, desde a inauguração da TV Globo, mas a gente quer dar o sábado para você. E aí me deram, e eu ia lá e pregava na abertura da programação de sábado, durante muitos anos, quase uma década inteira, e para milhões de pessoas, e eles também, por causa da relação comigo, eles criaram lá dentro uma capela de atendimento, dentro da TV Globo, com atendimento, e eu botei lá pessoas cristãs sérias no Evangelho para atender funcionários da Globo com angústia e que iam buscar oração. Eles disseram, Caio, por favor, cuida disso para nós. E eu fiz isso, como eu fiz muitas outras coisas. E eu era praticamente uma pessoa que ia para todos os programas de perguntas e respostas, eu estava com regularidade na maioria deles, no jornalismo, e fui parte da inauguração da Globo News. E os primeiros anos todos eu era um habitué consultado com regularidade, também os jornais locais da cidade e as coisas, e no Fantástico, durante muito tempo, eles me ligavam toda segunda-feira, eu dei muita pauta, pautei muito o Fantástico, e o Jornal Nacional, enfim, e não só com eles, eu acabei tendo uma relação com a mídia brasileira toda. Eu já era amigo do Ricardo Boechat desde 13 anos de idade e fizemos muita coisa juntos. Eu tive amigos de todos esses níveis. Muitos deles hoje estão idosos. Eu tenho amigos daquele tempo que morreram, muitos, outros estão com 80 e tantos anos, como Zuenir Ventura, está idoso.
E era uma pessoa com quem eu gostaria de fazer uma live, mas não está mais fazendo esse tipo de coisa. Então, respondendo à tua pergunta, eu sempre falei normal, eu sempre fui normal, e o evangelho em mim sempre foi normal. Nunca teve nenhuma espetacularização. Por outro lado, eu estava dentro do povo, eles me acompanharam subindo todas as favelas do Rio, me acompanharam batizando detentos em Bangu 1, porque bandido bom era bandido convertido. Era o lema, não era bandido morto, era bandido transformado. Bandido bom é bandido salvo. Bandido bom é bandido convertido. Bandido Amém. bom é bandido regenerado. Bandido bom é bandido humanizado. E era isso que a gente fazia. Então eles cobriam tudo, eles e todas as outras mídias. Olha, isso ficou um negócio tão grande, aí por volta de 1996, tão grande, que a BBC de Londres cobria direto. Tinha jornalista ligando todo dia para saber para onde eu ia. As televisões da Alemanha, a Der Spiegel, a revista alemã, cobrindo com regularidade. Canais de televisão ingleses e americanos, jornais variados. O Miami Herald, aí por 90 e não sei o que, fez 8, 9 páginas inteiras do jornal comigo, da primeira até lá no fundo. O Jerusalem Post, o New York Times, chegou a dizer que eu era um misto de Billy Graham, de John Stott, de Luther King, de não sei o que, um cara que evangelizava, que ensinava teologicamente, que estava envolvido em causas sociais, que isso e aquilo outro, enfim. Eu tive cobertura mundial durante um período assim de uns 2 anos bastante regular. E em todo lugar onde eu ia, eu recebia convites para pregar em universidades, em lugares diferentes e diversos, porque eu sempre fui normal e eu chegava e falava sobre qualquer assunto, com naturalidade, com normalidade, Legal. como eu faço até o dia de hoje. E fiz isso no Brasil Ô, todo, Caio, enfim, foi sempre assim. E nunca eu fui confundido com esse pessoal. Eles surgiram depois, eu fui o boa. primeiro. Aliás, antes de mim, teve um pastor em São Paulo, eu creio que o pastor Rubem Lopes, da Igreja Batista, e o pastor João Campos, da Igreja Presbiteriana, em Recife. Teve um programa de 5 minutos antes do meu, que começou na TV, lá de Manaus, com meia hora, meses depois. Então, a televisão não tinha isso. Macedo, RR, só vieram depois. Aí, mais ou menos no início dos anos 80, foi que esse pessoal bombou.